Vergonha ao corpo governante das Testemunhas de Jeová. Este vídeo não é apóstata. Pelo contrário, denuncia claramente a apostasia. Dediquem tempo para ouvir, por favor. Durante a crise da Covid em 2020, os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová causaram mortes, vidas destruídas, corpos danificados e famílias arruinadas. Como eles fizeram isso? E por que agiram dessa maneira? Vamos responder a essas duas perguntas. Primeiro, como eles fizeram isso? Os membros do corpo governante exerceram uma influência poderosa para encorajar o maior número possível de pessoas a receberem um produto experimental contra a Covid-19. Esse encorajamento é demonstrado por uma análise psicológica precisa dos discursos transmitidos nos atualizações 7, 8, 9 e 10 de 2021 no site jw.org, produzidos pelas Testemunhas de Jeová. Além disso, irmãos e irmãs que simplesmente pediam cautela em relação a essa vacinação experimental foram discriminados, sancionados ou até mesmo excomungados. Também desejamos chamar a atenção de vocês para o fato de que durante esse período, 9 princípios bíblicos claramente identificados foram violados pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová, e até hoje, em 1º de novembro de 2025, suas instruções exortando toda a humanidade a obedecer às autoridades de saúde permanecem em vigor. Em alguns países, isso significa continuar vacinando, particularmente bebês e mulheres grávidas, apesar de tudo o que sabemos há anos sobre os perigos desses produtos. É por isso que uma solicitação de investigação por presunta cumplicidade em crimes contra a humanidade foi apresentada ao Tribunal Penal Internacional contra todos os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Essa solicitação foi oficialmente registrada em 6 de outubro de 2025. Infelizmente, apesar das centenas ou até milhares de cartas de descontentamento recebidas de irmãos e irmãs sobre a gestão da crise da Covid e os sofrimentos que ela causou, os membros do corpo governante nunca pararam de nos sorrir, como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento desdenhoso e indigno de cristãos não pode, eu acredito, ser aceito pelo nosso querido Pai Celestial, Jeová. Agora vamos responder a segunda pergunta. Por que os membros do corpo governante agiram dessa maneira? Os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová obedeceram escrupulosamente às instruções das autoridades e do sistema mundial satânico, conforme contido no documento FBO Full Toolkit, datado de 6 de novembro de 2021, produzido pela HHS e pelo CDC. Todas as testemunhas de Jeová devem saber que todos os líderes das principais religiões foram solicitados a aplicar escrupulosamente, em todos os detalhes, as recomendações contidas nesse documento e, portanto, escutem com atenção, por favor. Promover ativamente entre seus seguidores todas as estratégias de saúde e governamentais, incluindo, é claro, a vacinação. Isso significa que, se a torre de vigia não cumprisse essas injunções, ela seria ameaçada de perder seu status de isenção fiscal como associação religiosa, e assim, seus numerosos benefícios fiscais, o que poderia representar uma perda financeira estimada entre 500 e 1.000 milhões de dólares por ano em escala global. Os membros do corpo governante decidiram, portanto, sacrificar as vidas de seus próprios irmãos e irmãs, de bebês e crianças inocentes, para preservar seus bens materiais, bem como a boa reputação da torre de vigia aos olhos do sistema mundial satânico. Não é preciso dizer que os 11 membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová devem ser removidos de seus cargos, levados perante um comitê disciplinar religioso, depois perante os tribunais, e firmemente condenados por suas ações imorais. Vocês podem ler todos os detalhes do que acabaram de ouvir neste vídeo e o que aconteceu dentro da torre de vigia durante a crise da Covid, visitando os 2 sites listados na descrição deste vídeo. Lá vocês encontrarão absolutamente todas as explicações e detalhes de que precisam,
incluindo dezenas de testemunhos de testemunhas de Jeová que foram feridas fisicamente ou emocionalmente, mas também uma petição mundial para exigir direitos e justiça. E, finalmente, entre outras coisas, vocês podem ler a solicitação de investigação apresentada ao Tribunal Penal Internacional por cumplicidade em crimes contra a humanidade contra os 11 membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Não hesitem em visitar esses 2 sites listados na descrição. Eles são muito informativos. E não hesitem em retransmitir este vídeo. Ele está em domínio público, ou compartilhá-lo. Se desejarem fazê-lo, saibam que ele foi traduzido e distribuído em 25 idiomas. Obrigado por ouvirem, e até breve.